Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, seja bem-vindo, você que está vindo para o meu canal pela primeira vez. É uma honra para mim que você esteja aqui me assistindo e você chegou num bom dia, porque hoje eu estou falando de um tema super interessante. Será que existe encantamento? Será que existe feitiço? Será que as pessoas podem fazer um trabalho contra você e isso pegar? Pois é, o tema da mensagem de hoje é espírito de encantamento. E eu quero começar a explicar para vocês a respeito dessa questão espiritual, porque tem muita gente que fala sobre isso, mas não tem a mínima ideia do que se refere. Eu quero começar falando o que é isso à luz das Escrituras. Números 23 diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito o Senhor Deus. Bom, o que Deus está dizendo é o seguinte, que tem pessoas para quem vale encantamento. Se ele está dizendo que para Jacó não vale, então significa que para alguém tem. Ou seja, no mundo espiritual essas coisas operam. Elas são reais, são verdadeiras. Então feitiço, encantamento, trabalho, pode atingir pessoas e, de alguma maneira, prejudicar a vida delas, e talvez até matá-las, Agora, Deus está dizendo que para aqueles que têm uma aliança com Ele, não vale encantamento. E aí, em seguida, ele diz, agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Ou seja, se você é uma pessoa que vive com Deus e alguém joga uma praga, faz alguma coisa contra você, isso não pega, as próprias pessoas que lançaram o feitiço vão dizer, uau, o que é isso? Que Deus é esse, Eu me lembro que quando eu era muito jovem, recém-convertido, eu trabalhava numa escola da prefeitura e havia uma pessoa lá que fazia esse tipo de trabalho, E um dia todo mundo morria de medo dela e tal. Um dia eu falei, gente, vocês estão com medo do quê? Deus é mais poderoso do que isso, não tem que ter medo, não. E ela me chamou, ela trabalhava na cozinha, ela me chamou e falou, menino, gosto muito de você, mas eu ouvi dizer aí que você está falando que meus trabalhos não têm poder, você sabe com quem você está falando? Eu sou uma das maiores bruxas da cidade de São Paulo. Tem políticos importantes que vêm me procurar. Eu falei, olha, eu não quis falar isso contra você, eu só quis falar para ninguém ficar com medo de você. Mas você fique à vontade, se você quiser fazer algo contra mim, eu quero te dizer que o meu Deus é o Todo-Poderoso. Se você fizer contra mim, vai voltar contra você, eu não tenho medo. E ela simplesmente recuou. E isso abriu portas para que eu pudesse compartilhar da fé que eu tinha em Cristo Jesus. A dentista se converteu, a diretora se converteu e foi simplesmente uma forma de eu testemunhar o poder de Deus, porque essa é a promessa de Deus na tua vida, que de fato, para quem... Aqui no caso Jacó, que é Israel, mas para todo aquele que é do Senhor, não vale encantamento. Amém? Mas eu quero começar dizendo para vocês que a palavra no hebraico aqui, o Velho Testamento foi escrito no hebraico, que é traduzida por encantamento é nahash. E nahash é serpente. E por que essa palavra foi utilizada? Porque a prática de manipular as serpentes, com aquela flautinha ali, tocando ali para que ela fique encantada, era uma prática muito antiga, E isso, meus queridos, significa o seguinte, é óbvio que a serpente não ouve o som, ela é surda que nem uma porta, mas ela fica de fato encantada com aquele movimento que a pessoa que está tocando ali faz com a flauta. E ela fica ali totalmente encantada e aí o indivíduo pode pegá-la, manipular a sua cabeça e daí por diante. Ou seja, em primeiro lugar eu quero dizer que esta palavra encantamento fala de uma atuação que pode ser primeiro por parte de demônios, de espíritos enganadores, que tira a pessoa completamente da lucidez e ela fica, absorta, entretida, voltada para aquilo e ela não consegue ver o todo, não consegue ver a movimentação que está ao seu redor. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ora,
O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. O engano, ele se instala como consequência de você tirar os olhos da verdade, tirar os olhos de Deus, da palavra de Deus, e aí aquele movimento, né, de encantamento que os demônios fazem, começa a mudar a sua mentalidade, o teu coração e daí por diante. Não se esqueçam que Satanás, para enganar a Eva, se transformou, ou pelo menos possuiu, uma serpente. Então, muito provavelmente, esta tradição, né, de que a serpente é o símbolo dos demônios ou de Satanás, tenha sido por essa razão aqui, que a palavra encantamento no original tem a ver com a serpente. Então, num primeiro momento, eu quero dizer para vocês que eu não tenho dúvida que há um poder espiritual por parte de demônios que capacita a pessoa que usa, né, do espírito de encantamento para manipular a outra, para atrair a outra, né, para de alguma maneira aprisionar a outra. Isso tem veracidade, tem poder espiritual, eu não tenho dúvida disso, que isso pode acontecer. Mas também eu acredito que esta palavra possa ser usada como um espírito de manipulação. E aqui não é necessariamente, tá, um poder sobrenatural, mas uma capacidade de manipulação que alguém tem para dirigir os outros, para cooptar o seu coração, a sua mente, para de alguma maneira fazer aquela pessoa ficar aprisionada nos seus sentimentos por esse que tem esse espírito de encantamento. Ou seja, é aquela mulher que faz o homem ficar completamente cego, né, pelos seus encantos. E aí ele está disposto a abandonar a mulher, abandonar filhos, acabar com a família por causa disso. Algumas vezes essa pessoa, ela tem um poder tão grande de persuasão que ela pode ser feia. Todo mundo olha para ela e fala, putz, mas como é que um camarada desse larga a mulher dele para ficar com ela? E, no entanto, ela tem esse espírito de encantamento, né, que segura o homem. Muitas vezes é o homem que tem esse espírito de encantamento. Uma vez eu aconselhei uma pessoa que estava absolutamente crente, tá? Absolutamente encantada por um homem. E eu falava para ela, não faça isso, não acaba com o seu casamento, não acabe com o seu casamento. E ela simplesmente não viu, não, mas não amo mais meu marido, tal, se eu for por esse caminho, eu falei, ele não vai te bancar, ele não vai ficar com você, e não deu outra. Ela acabou com o casamento e o camarada não a bancou, não casou com ela. Ou seja, caiu no engodo, no charme, no encantamento, e aí então ficou sozinha. Então toma cuidado, gente, porque existem pessoas que têm, e até eu quero dizer uma coisa, às vezes esse espírito de encantamento, ele acontece só no nível espiritual mesmo. É aquele trabalho que é feito, né, para que alguém fique apaixonado. A gente sabe que tem pessoas que cobram, né, para fazer a pessoa que você ama ficar apaixonada por você. Eu não duvido que isso possa acontecer. Mas tem pessoas que são empoderadas, né, por esse espírito de encantamento e agem de maneira manipuladora. Ou seja, o instrumento que elas usam não é um feitiço sobrenatural, mas é a persuasão, o charme, né, a maneira de se vestir, a maneira de olhar. Então, querido, toma cuidado com aquela mulher que chega falando muito próxima de você, que fica ali olhando nos seus olhos. Você que é um homem casado, toma cuidado. Isso é laço, né? A Bíblia diz que a mulher adúltera, ela é como bons bocados, vai até o final do âmago, ela quer a alma do homem. Ela não quer só o seu corpo, não quer só o sexo, ela quer a alma dele. E para isso ela se torna encantadora. E como todo feitiço, depois você descobre que o príncipe é um sapo. E aí, depois que tudo foi feito, o estrago foi feito, muitas vezes não tem volta. Então, gente, eu quero dizer que
esse espírito de encantamento, ele pode ter realmente um poder espiritual por trás, né? E a gente sabe que isso acontece, né? Pessoas que derramam sangue, que fazem oferendas para os demônios para terem poder para fazer isso, ou pode ser uma influência maligna para que as pessoas manipulem as outras. Porque quem é de Deus não precisa manipular ninguém. Quem é de Deus age pela verdade. Se você quer me amar, vai me amar mesmo, não importa quem eu seja. E eu vou ser papo reto com você, vou falar direto para o teu coração e não vou usar de subterfúgios, sabe, para te manipular. A terceira reflexão que eu quero fazer a respeito é contra quem vale. Porque o termo aqui, o texto de Números 23, 23 fala que contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Então há uma promessa de Deus. Mas será então que o crente, simplesmente por ser crente, é imune? Claro que não. Talvez na primeira manifestação desse espírito de encantamento, que eu estou me referindo àquele trabalho que alguém faça contra você, talvez esse não pegue. Mas e aquela pessoa manipuladora que você abre porta? Né? É aquela mulher que vem cheirosa, aquela mulher que vem com uma fala mansa, e você percebe que fica traído, né? E não foge, e dá brecha, e começa a falar, não, eu vou evangelizar. Eu conheço uma pessoa que em nome de evangelizar alguém, quase que cai numa fria, entendeu? Então toma cuidado, gente. Pessoas que vêm e se aproximam de você para te levar ao pecado são pessoas enviadas pelo diabo, porque Deus não vai mandar ninguém para te levar ao pecado, sabe? Então cuidado. A pessoa que é de Deus para você, ela vai querer que você viva em santidade, que você fique firme com a tua esposa, que você não traia o seu pastor, que não traia o seu amigo, que não traia ninguém, que você seja mais crente do que nunca. Agora, qualquer pessoa que se aproxime de você, e o Espírito Santo habita em você, e ele vai te dar sinais, ele vai falar, toma cuidado. Então, para quem vale isso? Vale para qualquer um. Porque se você for crente, mas abrir brecha, o encantamento pode entrar na tua vida sim. Como você pode se livrar, já que você entrou nesse laço aí? Eu quero dizer que não existe nenhum instrumento tão poderoso como a palavra de Deus. Satanás, a própria serpente, tentou Jesus, e Jesus a venceu pela palavra. A palavra é antídoto. A oração, e principalmente a oração na palavra, é muito importante. Então você está sentindo que tem algo contra a tua vida, você não está vendo as coisas com lucidez, chame alguém para orar com você. Tem um parceiro de oração, não é isso? Busque a Deus em silêncio, ore a palavra, mas busque a Deus, fala, Deus, tira a venda dos meus olhos. E se você está tentado, está debaixo de um encantamento, às vezes com uma mulher, e você sendo casado com uma mulher que quer ser um instrumento para destruir o teu lar, a tua família, repreenda, rejeite, resista aos sentimentos, porque aí, quando há o arrependimento genuíno, o encantamento se quebra. Eu falei sobre a palavra porque eu creio também que, tanto do lado de Deus quanto do lado do diabo, o principal instrumento para que esse espírito se aloje é a palavra. Tanto é que no inglês a palavra para feitiço é spell. E o que é um spell? O verbo disso aí, spell it, é para você soletrar. Spell tem a ver com palavra, tem a ver com falar. Então, meu querido, cuidado com aquela pessoa que chega e começa a falar mal do seu irmão, que fala, vamos compartilhar e parará, parará. Isso também é espírito de encantamento, que vai dividir irmão contra irmão, marido com mulher, não é? Às vezes aquele amigo no trabalho, aquela amiga no trabalho que vai te ouvir e começa com uma conversinha mansa. Eu te entendo, olha, mas até na novela Gênesis aconteceu isso, né? Quando
o Terá vai lá e ele compartilha com a Nath, que é sacerdotisa, que ele está triste por ter ferido a esposa. Ele fala, mas ela não tem o direito de impedir que você seja feliz. Você tem que ser feliz, fazer o que você quer. Isso é o espírito de encantamento. Então, gente querida, é isso. Existe espírito de encantamento, ele pode vir do mundo espiritual, pode ser sobrenatural, pode ser fruto de um trabalho que alguém tenha feito contra a tua vida, mas pode ser fruto também de Satanás usar pessoas mal intencionadas para te afastar de Deus e te levar ao pecado. Como vencer? Se humilhe, se arrependa, leia a palavra, ore a palavra e tome posição. Faça como Jesus fez, repreendeu Satanás pela palavra e ele foi embora. Se valeu para Jesus, vale para você também. Querido, se você amou essa mensagem, eu te peço que você compartilhe para que muito mais gente possa ouvi-la. Amém? Um beijo grande no teu coração.